Olá, povo de Deus! Você sabe que eu tomei a decisão de ser batizado nas águas estando no baile de Réveillon? Você pergunta como assim? Eu tinha me convertido em 1979. Em 1980, eu passei por uma situação que me obrigou a tentar entender ou buscar na Bíblia o entendimento do que tinha acontecido quando eu me converti. Eu me converti sozinho, lendo a Bíblia, ninguém havia pregado o Evangelho para mim. Então, nesse tempo de 81 até 83, eu estudei a Bíblia e entendi que eu precisava ser batizado nas águas, mas eu não conhecia nenhum cristão. E aí vem a pergunta, mas por que batizar nas águas? Então, por que isso é tão importante? E este é o assunto deste vídeo. Por que batizar nas águas? Antes de entrarmos nesse assunto, eu convido você a se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe os seus comentários, nos ajude a fazer esta mensagem chegar mais longe. Então voltamos à questão. Por que batizar nas águas? E aí eu pergunto, o que é o Evangelho para você? Se você de fato compreendeu o Evangelho como eu compreendi, deve ter entendido que ele é a melhor notícia anunciada à humanidade. E por que o Evangelho significa boas novas? Considere por um instante a única certeza que o ser humano tem em sua jornada. Se perguntar a qualquer indivíduo, todos dirão: a única certeza da vida é a morte. Como é que eu descobri ser esta a única certeza? Antes da minha conversão, eu lia muito romances. Primeiro eu comecei com gibis, depois romances, e quando não tinha nada para ler, eu remontava as histórias na minha mente. E ali eu comecei a usar a minha imaginação e entrar em grandes devaneios. Até que chegou um dado momento em que eu pensava assim, eu vou ser um grande engenheiro, e construía um grande edifício, mas vinha um terremoto e derrubava o edifício. Eu pensava então comigo, eu vou ser um médico, vou descobrir a cura para o câncer, mas passava a idade, a pessoa logo falecia. Ou seja, apesar de ser curada do câncer, ainda assim a morte lhe acometia. E aí eu cheguei à conclusão que eu também ia morrer algum dia, e mesmo que eu fosse um grande homem, a morte chegaria para mim. Então a única certeza da vida que eu tinha e que todos têm é a certeza da morte. Esta verdade sobre ter a certeza da morte é quase verdadeira se não conhecermos a Bíblia. Isto porque houve dois homens na Bíblia que não experimentaram o evento da morte. Quem são eles? Enoque e Elias. A exemplo deles, a última geração de cristãos na Terra está na expectativa de ser arrebatada, isso é, levada viva da terra para o céu, encontrando-se com Jesus Cristo. Quanto ao Evangelho, o que ele é? Por que ele é boas novas? Ele nos instruiu que Deus nos reconciliou com o homem, Deus reconciliou-se com o homem por meio de Jesus Cristo. Esta reconciliação se deu por meio da morte de Jesus na cruz. Jesus, por sua morte e ressurreição, ele abriu o caminho para todo crente ter a vida eterna. E aquele que creu venceu a morte. Isso porque, à luz das Escrituras, a morte é o salário do pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Evangelho nos ensina que, uma vez crido, nós passamos a fazer parte da família de Deus. A morte não tem mais domínio sobre nós. Quem reconhece essa verdade busca se aproximar da família de Deus, onde a pessoa mora, a família de Deus na sua cidade. Quem pertence à família de Deus quer se integrar nela. E essa integração se dá por meio do batismo das águas. Antes desse batismo, você precisa dar o seu testemunho público da fé. E isso diante da igreja local. Olhe, note
o que está escrito. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, e aqui está o ponto, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ali, quando você chega nesse ponto, quem crer e for batizado será salvo, isso lhe impulsiona a ir se encontrar com a família de Deus na sua localidade e, diante dessa família, dar o seu testemunho público e procurar ser batizado nas águas. E aí eu faço a pergunta: você já foi batizado nas águas? Se foi, conte-nos a sua experiência.